seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que alegria receber você aqui nesse dia friozinho. Eu acho que deve estar friozinho em todas as partes do Brasil, não é mesmo? O tema de hoje é pão, biscoito, bolachinha fit, bolachinha integral. Quando eu quero perder peso, a primeira coisa que vem na minha mente é: vou tirar o pão da minha vida, vou tirar o carboidrato da minha vida. Do que é feito, né? Qual é o macronutriente que está presente em maior quantidade nesses alimentos? No pão, na bolacha, no biscoito, é o carboidrato. O carboidrato, o que ele é? Ele é um macronutriente que faz parte do conjunto de nutrientes que nós precisamos para viver. Então, o carboidrato, ele é um gerador de energia. Ele que nos dá a energia para conversar, para falar, para pensar, para o nosso corpo funcionar. Então, o carboidrato, ele não é vilão. O carboidrato é apenas um macronutriente. A questão é, nós precisamos de carboidratos para viver. E normalmente quando você pensa, nossa, preciso emagrecer, você começa a retirar pão, retirar bolacha, retirar isso, retirar aquilo, você entra numa restrição tão severa do carboidrato que você começa a ficar cansada, esgotada, sem energia, mal-humorada, e depois vem aquele efeito rebote, que é sentir o dobro de fome. Então, não é o caminho para o emagrecimento retirar o carboidrato. Tá certo? De forma desmedida, sem estratégia. Isso não funciona. Tudo precisa ter um preparo, um acompanhamento e um equilíbrio para que as coisas funcionem. Então, pão não é vilão do emagrecimento. Normalmente a gente chega no supermercado para colocar dentro da nossa casa, nós nunca sabemos qual é a melhor opção quando a gente quer emagrecer. Como lidar com esses produtos alimentícios no tratamento de emagrecimento? Vamos entender todo o processo. Vamos conhecer primeiro a composição dos alimentos. Vamos raciocinar comigo, certo? Um pão francês, do que ele é feito? Então, um pão francês, ele é feito de farinha de trigo, água, fermento. Tem sal, açúcar e fermento biológico. Já a bolachinha água e sal, ela é feita também. Farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, emulsificante, lectina de soja, fermento químico e bicarbonato de sódio. Se formos pensarmos em calorias, uma unidade de pão francês e 10 unidades de bolachinha água e sal. 150 calorias, 220 calorias, tá? 29 gramas de carboidrato, 35 gramas de carboidrato. 4 gramas de proteína, 5 gramas de proteína. 1,5 de gordura, 6,7 de gordura. Isso aqui é para mostrar para vocês que a lista de ingredientes é mais importante do que essa composição aqui. Aí você vai me falar assim, Nutri, eu não entendi nada. Qual que é melhor então, a bolacha ou o pão? Você tem que consumir alimentos que te dê prazer para que você consiga ter constância. E toda vez que você restringe, tira algo que você gosta da sua vida, você fica frustrada, você fica deprimida e dá vontade de comer o triplo depois. E eu não estou dizendo aqui que você vai poder comer tudo que você vê pela frente em todas as fases do emagrecimento. As fases são importantes. Mas eu estou falando para você que simplesmente tira o pão e coloca no lugar bolachinha, água e sal, pensando que tem água e sal naquilo lá. Tem gente que fala assim pra mim: Nutri, bolachinha, água e sal dissolve na boca, não engorda não. Hã? Opa! Bolachinha, água e sal dissolve na boca, não engorda não? Isso é um absurdo. Tem gordura vegetal hidrogenada na bolacha. Gordura hidrogenada é uma gordura artificial, que é prejudicial à saúde. Todas as bolachas têm gordura hidrogenada. Tem amido na bolacha. Você está comendo bolacha e levando amido? Amido é mais um tipo de carboidrato. Tem vários ali conservantes, emulsificantes. Vale muito mais a pena você consumir um pão francês do que consumir uma bolacha água e sal. Bolacha água e sal não tem só água e sal. Ela tem farinha, ela tem açúcar, ela tem amido, ela tem gordura vegetal. Ela prejudica os seus níveis de insulina. Ela te deixa com mais fome. E além de tudo, eu duvido que tenha aqui alguém que goste de bolacha água e sal.
Normalmente você compra porque quer emagrecer. E aí tudo bem, né? Não ter tanto prazer porque quer emagrecer. Tá, Nutri, eu já sei então que se eu gosto de pão e que eu vou comer, é muito melhor você comer o pão do que a bolacha. E quando a gente fala de bolacha integral? Hoje a gente chega no supermercado, tem a bolacha fit, a bolacha com chia, a bolacha com aveia, a bolacha integral. E a embalagem dessas bolachas tem sempre uma modelo magra, assim, ó, toda fit, para que você associe no seu cérebro a imagem da bolacha fit com você magra. Então essas bolachinhas fit, integral, com sementes, isso é a maior enganação que te contaram. Presta atenção comigo, quem usa essas tais famosas bolachinhas integrais nos lanches da tarde ou da manhã, essas pessoas não conseguem perder peso. Eu prefiro que elas sintam o prazer de comer um pão de manhã ou à tarde do que comer essas bolachinhas. Eu falo que é a maior invenção, o maior modismo. Você gasta dinheiro e não adianta nada. Eu gostaria de te propor para você ler a lista de ingredientes da bolachinha que tem na sua casa. Mas quando a gente fala de bolacha, o mais importante é o índice glicêmico de biscoitos e bolachas. Tem lugares que falam bolacha, tem outros que falam biscoito, né? Aqui em Minas Gerais, biscoito é de polvilho, normalmente, né? E bolachinha de farinha de trigo. Não sei se aí no teu estado é igual, né? Mas eu já vi que pode ser diferente. Quando você coloca um alimento na boca e ele dissolve com facilidade, isso não significa que ele não vai fazer você ganhar peso. Isso significa que a absorção dele é muito rápida, que ele não tem nada de fibra, pouco de gordura ou gorduras ruins, o que vai prejudicar a sua insulina, que é um hormônio armazenador de gordura. Outro alimento que todo mundo fala é o biscoitinho de polvilho. Tem gente que senta e come um saco de biscoitinho de polvilho. E me fala, Nutri, eu só como biscoitinho de polvilho. Aquilo lá não tem nada, só tem água. Ah, amiga, biscoitinho de polvilho é feito de polvilho. Polvilho é o quê? É um tipo também de carboidrato refinado. Comer biscoitinho de polvilho você pode? Pode, mas você tem que entender que é um carboidrato que não vai te dar saciedade, porque ele não tem fibra, ele não tem gordura. E a gente tem que tomar cuidado em ler rótulos, não a frente colorida, mas sempre as letrinhas miúdas da lista de ingredientes. E aquela informação nutricional grande também, que foi criada para te ajudar a escolher bons produtos, de verdade, muito mais te confunde do que te ajuda. E nos nossos conceitos de emagrecimento hormonal, não se leva em conta calorias. Muito comum um alimento que tem maior quantidade de calorias ser muito melhor para o seu emagrecimento. Por quê? Porque a gordura é um macronutriente muito calórico, porém ajuda a transportar as vitaminas, ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Se você ficar enchendo o seu carrinho de supermercado de bolachinha integral, fit, não vai adiantar nada. Então quer dizer que eu posso encher o meu carrinho integral de pão francês? Opa, não falei isso. Eu falei que é 6 por meia dúzia. É trocar uma coisa pela outra e tanto faz. Se você combinar um dia alimentar bacana, você pode sim incluir tanto a bolacha como o pão na sua rotina. Uma unidade de pão francês equivale a 5 bolachinhas água e sal. O que sustenta mais? Um pão francês com manteiga, com queijo, ou comer 5 bolachinhas água e sal? É claro que é o pão francês. E é muito melhor. Olha aqui o verdadeiro significado do tanto faz, né? Existe aqui uma bolacha de chocolate, recheada de chocolate, sabe? Versus uma bolacha compridinha também, que chama, o final é fit. Para o emagrecimento, de novo, é trocar 6 por meia dúzia. Os dois têm carboidratos refinados, os dois têm proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibras, sódio, é praticamente a mesma coisa. Tanto faz você consumir uma bolacha de chocolate recheada do que consumir uma fit. No final das contas, se você comparar os rótulos, vai ver a semelhança nutricional entre elas. É trocar 6 por meia dúzia, ainda pagar mais caro, achar que pode comer à vontade por ser fit. Ah, essa bolacha aqui eu posso comer um pacote.
A lista de ingredientes é o verdadeiro ponto. Quando a gente compara uma bolacha de chocolate com uma bolacha dita integral, nós vamos lá na lista de ingredientes dela, a gente vai ver que a bolacha fit, ela tem aveia, ela tem como segundo ingrediente farinha de trigo, açúcar, farinha de trigo de novo, gordura vegetal, mel, sal, fermentos, etc, etc. E o outro, o que tem? A mesma coisa, farinha de trigo. E o que vai te dar mais prazer? Então, o dia que você for comer uma bolacha, você come o que você gosta. Você não fica se enganando com fit. E aqui eu não tô falando pra você que você pode comer bolacha 24 horas por dia. Eu só quero abrir os seus olhos que bolacha fit não emagrece. Que não tem nada de fit. Outro ponto interessante, né? Biscoito de arroz. É quase a mesma coisa que comer isopor. E aí a pessoa compra bolacha de arroz, você acha que é porque ela gosta ou é porque realmente ela quer emagrecer? Ela compra bolacha de arroz porque ela quer emagrecer. E bolacha de arroz, é feita de arroz. Quer dizer que você não pode comer? Não, mas você não precisa se enganar pensando que você pode comer muito, porque você está comendo basicamente arroz e sal. Pouquíssima proteína, pouquíssima fibra. Para mim, uma bolacha de arroz tem valor nutricional zero. O ponto que vocês têm que entender é que não é a caloria. E não é porque é fit que é bom, que é bolachinha de arroz branquinho, que parece isopor, que é bom. O valor nutricional de uma bolacha de arroz é zero. E aí você acha bonito comprar bolacha de arroz pensando que vai emagrecer, porque tá na moda, tá super na moda. Então, assim, a gente não dá conta de comer. Por isso, não se engane. Para ajudar no seu emagrecimento, você precisa entender da composição e não ficar restringindo um e trocando pelo outro, que pode ser pior. Não se iluda com esse mercado das bolachas para emagrecimento. Tem vontade de comer um carboidrato? Come então um bolo, pão, a bolacha que você sente prazer e equilibra o resto do seu dia alimentar. Porque não é o carboidrato que é o vilão, é o excesso de carboidrato o problema. O excesso, você comeu o dia inteiro só isso. A falta da gordura, a falta da proteína, a falta das fibras são problemas. E não o excesso de carboidrato. Não é só tirar o carboidrato e substituir por bolachinha fit que você vai conseguir ter um emagrecimento. E isso na gôndola do supermercado é complicado. Já o pão de queijo, comparado pão de queijo com biscoitinho, pão de queijo é muito melhor, porque pão de queijo, ele tem o quê? Gorduras boas, vai ovo na receita, vai gorduras na receita, vai queijo na receita. Se for comparar um pão francês com um pão de queijo, eu escolheria o pão de queijo para o emagrecimento, por quê? Não porque ele é de polvilho, porque tanto faz, mas sim porque ele tem mais queijo, mais gorduras, mais proteínas na composição. Mas claro que você pode também comer o pão com gorduras, por exemplo, com uma manteiga, com queijo, com ovos, com carne, que aí você equilibra também esse alimento. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Deu uma clareada, né, pessoal? Um beijão para você, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus.